No que toca ao controle de fluxo, temos condições, estruturas condicionais e, portanto, estruturas iterativas ou repetitivas ou estruturas de repetição. Portanto, são duas principais as que existem, o for e o while. O while vocês podem pensar como se fosse um if, só que a diferença é que o if só executa uma vez. Por exemplo, se eu tiver a idade maior do que 40, executa a aplicação, como a gente fez no exemplo. Se eu tiver, no caso do while, ele vai executar, mas indefinidamente. Eu posso literalmente substituir aqui o if pelo while, só que isto pode resultar muito facilmente num loop infinito, porque ele executa enquanto a condição for verdadeira. Portanto, o if é um se a condição for verdadeira, executas aquilo. O while é enquanto a condição for verdadeira, ou seja, alguma coisa aqui dentro tem de mudar a idade para que não se torne num loop infinito, está bem? Eu vou colocar, na verdade, um outro vou começar de novo, aliás, e vamos abordar no instante o while. Primeiramente, eu aviso já, vou fazer um loop infinito, que é um loop onde nunca se sai do loop e o Python fica a correr indefinidamente. E isto realmente vai acabar com a memória do PyCharm, também não vai acabar com a memória do Windows. Vamos imaginar que eu tinha uma idade, vou pôr laranjas, laranjas igual a 40, e eu vou fazer while laranjas, enquanto eu ainda tiver laranjas, maior do que 0, aliás, enquanto eu tiver mais do que 0 laranjas, eu vou dizer comi uma laranja. Ok, eu como não estou a fazer nenhuma alteração às laranjas, ele vai dizer comi uma laranja indefinidamente, ok? Ou seja, eu vou dar play e temos um loop infinito. Infinito mesmo, eu vou parar para não comer a memória, mas é mesmo infinito, pronto, ele fica a executar indefinidamente porque ele tem sempre 40 laranjas. Se eu formatar aqui as laranjas, portanto, tenho X de laranjas, ele vai dizer tem sempre 40 laranjas, está bem? Sempre, porque nunca altera o valor das laranjas. Então o objetivo é no while, eventualmente nós saímos desse ciclo. Portanto, eu fazer laranjas menos igual a 1, por exemplo. Agora sim, deixa de ser um loop infinito, começo com 40 e quando chego a 1, como e fico com 0. Então aqui se calhar posso fazer até colocar os laranjas menos igual a 1 antes, para começar com 40, mas a partir do momento em que como, fico com 39 e depois chego a 0. Agora, concluam comigo que se eu chegar a esta parte do código, aqui, eu automaticamente assumo que este while foi concluído com sucesso. Salvo, claro, se numa situação de fazer um break, como a gente vai ver a seguir. Aqui eu posso então concluir que comi todas as laranjas. Porque eu saí do while. Se eu saí do while, eu entendo que todas as laranjas foram comidas. Se não houver um break, está bem? A gente já vai dar o break a seguir. Para além do while, temos o for loop. Agora, o for loop ele no Python ele é diferente. O Python não tem for loops, mas tem o for in. Tem aquele iterador que a gente até utilizou nas listas para percorrer cada um dos elementos. Então, qual é que é o meu objetivo? É eu gerar, portanto, print, um conjunto, uma lista de elementos, portanto, range. Vamos pôr 10 elementos, vamos imaginar. Daqui vai sair, um object range, está bem? Daqui vai sair então números que vão de 0 a 9. Então se eu fizer for número in range 10, e eu fizer print do número, vão sair números que vão do 0 a 9. Há pouco eu tentei imprimir isto e às vezes o que acontece é que as próprias funções built-in no Python já me vão dizer o que eu iria ver, o método str, já vão me dizer exatamente que vai só imprimir range 10 e não imprime mais nada. O que eu sei é que este range é um elemento iterável. Se é uma coisa iterável no Python, eu não consigo fazer for in. Também há outras maneiras de fazer isto. Portanto, se eu meter um 10, ele vai começar no 1 e vai só até ao 9. Se eu quiser todos os números de 1 a 10, tenho de fazer um 11. Agora tenho todos os números de 1 a 10.
Portanto, se eu quiser imprimir todos os múltiplos de 5, faço número vezes 5 e dá-me todos os números de 5 a 50. Portanto, a tabuada é sempre o número vezes 1, o número vezes 2, o número vezes 3. Aqui eu poderia perfeitamente ter um exemplo da tabuada. Estes for loops não são muito, com o range, não, eu acho que eu nunca, já trabalhei com 3, 4 anos com Python e nunca os realmente utilizei, porque normalmente nós utilizamos for, in, sempre associado a uma lista ou a um set. Mas é na mesma importante nós sabemos, porque o range pode ser eventualmente útil no que toca, por exemplo, jogos ou assim, gerar um número aleatório de elementos. Com o while e com o for, os nossos dois elementos principais, nós podemos então trabalhar a questão do menu que tínhamos há pouco, antes de eu passar para o break. Há pouco eu tinha um menu que, só um momento enquanto o visualizo, aqui está. Eu tenho um menu que apenas correria uma única vez. Agora, o meu menu não é isto tudo. O meu menu é só esta parte aqui. Nós podemos colocar o utilizador num while loop que, enquanto a opção não for sair, ele continua sempre dentro daquele menu. Não é muito complicado, está bem? Eu tenho aqui uma opção, não é? Eu vou inicializar a minha variável opção aqui em cima e vou fazer enquanto a opção não for S de sair. Isto agora vai dar erro, porquê? Porque eu tenho de criar o meu bloco de código. Todo o meu menu, a minha aplicação vai uma tabulação para a frente para ficar aqui incluída. E, ainda digo mais, se eu chegar aqui, eu entendo que a pessoa está a sair da aplicação. Agora, isto já funciona, já está. A pessoa fica sempre aqui presa enquanto a opção for essa opção. Aqui eu tenho a opção que é sempre A, B, C. Falta-me só dizer que é o S, não é? S, sair. Para dar ao utilizador o conhecimento que se meter S ele sai. A minha idade é 40, tudo bem. E agora, se eu meter aqui qualquer opção, X, a opção é incorreta. Se eu meter Z, a opção é incorreta. Se eu meter A, comprei um produto. E se eu meter S, seleciono a opção S. Ele ainda disse a opção incorreta, não é? Porque ele pensa que S... ele ainda fez aqui a pergunta do S, está bem? Isto pode-se fazer um else e depois ainda perguntar se o valor é o S. Olha, então posso fazer até aqui uma opção, por exemplo. Se a opção for S, sair do ciclo, e nós passamos de um ciclo, fazemos um break, e ele sai e eu deixo até de fazer aqui, de necessitar desta opção diferente de S, posso fazer um loop infinito utilizando o while true. Isto funciona de uma maneira idêntica. Mas para já, eu prefiro simplesmente trabalhar assim para não complicar. Aqui posso simplesmente fazer if opção diferente de S, eu digo a opção incorreta apenas pelo detalhe, ok? Então agora, se eu meter 40 e eu sair, ele diz seleciona a opção S e sai da aplicação. Nem preciso colocar este print do seleciona a opção S para não complicar. Idade é 40. Se eu meter C, vendi um produto. Se eu meter S, saí da aplicação. Portanto, o while aqui tem um caso de uso muito útil para eu criar um menu à base da consola. Vamos só então abordar o break. Também poderia abordar o continue, é muito simples. Tenho as minhas laranjas e eu fui comer as minhas laranjas todas, mas há ali há um número de laranjas que não posso, que é o meu mínimo. Inicialmente eu pensei que era 40, mas depois eu fui comendo as laranjas. Ainda tenho X laranjas. Isto não funciona porque tenho que colocar aqui um F. O que é que eu tenho de fazer aqui? Vamos imaginar aqui que eu fazia um if laranjas. Eu sabia que chegou depois alguém e diz, olha, se tiveres 10 laranjas não podes comer mais. If laranjas igual a 10, break. Saiu. Quando ele chegar às 10 laranjas, ele quebra o ciclo e continua o que está a fazer.
Aqui, se eu utilizar break, eu já não posso concluir no final que a pessoa comeu as laranjas todas. Para além disto, nós temos também o continue, muito simples. O break funciona para o for loop também, assim como o continue. Que ele chega às 10 laranjas e não come a 10ª laranja. A 10ª laranja, neste caso, estaria podre. Porquê é que isto não fez nada? O continue, ele quebra o ciclo. Ele aqui, se eu tivesse alguma coisa, ele quebraria o ciclo atual e passa para o ciclo seguinte. Quebra a iteração atual e passa para a seguinte. Se eu aqui colocar um valor X, por exemplo, tem sempre X após comer cada laranja, mas no caso do 10º ele não chegou a executá-la porque ele passou logo para o loop seguinte. Então eu, para evitar que ele coma a 10ª laranja, esta condição tem de vir antes de eu comer a laranja. É isto que eu queria só concluir. Agora, só um momento, if laranja igual a 10, o que é que ele me dá a comer todas? Que giro. Exatamente, porque ele... Ok, muito bem, estou a perceber. Ele vai ser sempre igual a 10 laranjas, ele vai tentar sempre continuar a tentar comer as laranjas, nunca chega realmente a fazê-lo. Ele tem de vir, na verdade, aqui. Portanto, ele chega à 11ª laranja e não diz que comeu laranja, ele saltou aquela à frente. Ok? Só para vocês terem uma ideia do continue, o break é mais fácil de entender, o continue é um pouco mais esquisito e só acontece normalmente quando há algum dado não corretamente configurado. Aqui o exemplo seria, por exemplo, se a laranja estiver podre. Se a laranja podre, continuar, não vais comer. É um exemplo bom. Mas no caso dos dados é se os valores estiverem vazios, por exemplo, passam à frente ou não o incluem num report final.